Signo de Capricórnio, bem-vindas e bem-vindos. Vamos à sua previsão semanal, mensagens, orientações, inspirações do tarô para os capricornianos. Para quem está aqui pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Lucélia Oshiro. Na descrição do vídeo tem o meu contato e o site para você conhecer um pouquinho mais dos serviços disponíveis e agendar comigo a sua leitura de tarô ou leitura de registros acásticos, leitura do mapa do autoconhecimento, que é o seu mapa natal, numerológico e astrológico, ou então vir fazer a sua mesa radiônica de limpeza energética ou a sua constelação familiar sistêmica online, tá bom? Vamos lá então, signo de Capricórnio. Dito isso, vamos à sua leitura. Também te convido a assistir aos vídeos do mês de maio que temos para Capricórnio. Então tem o vídeo mensal e tem o vídeo quinzenal também. O vídeo para a segunda quinzena de maio são leituras complementares. E aí você complementa essas duas leituras com essa leitura semanal também, ok? Vamos lá então, signo de Capricórnio, trazendo uma energia para a sua semana. Uma energia dos arcanos e das letras sagradas para os capricornianos. E você vem com a carta da sacerdotisa. A sacerdotisa fala sobre o mistério, o segredo, mas também traz a sabedoria. Aqui a gente tem a letra Bet, e Bet é a letra, aqui não é em hebraico, tá? É em aramaico, e Bet fala sobre sabedoria e entendimento, compreensão, uma compreensão elevada sobre as coisas, como se você tivesse que talvez investigar um pouco mais, ou estudar um pouco mais, ou absorver um pouco algum determinado assunto, silenciando, incorporando, meditando ou contemplando sobre esse determinado tema nessa semana, para que você entenda, para que você tenha clareza, porque às vezes tem alguma resposta que você precisa, mas que ela não está tão óbvia, e você precisa adentrar um pouco mais nos mistérios ou nos segredos da sua alma, para entender o que isso está querendo te dizer, o que essa situação na sua vida tão difícil está querendo te dizer, ou por que isso não está dando certo, ou qual é o caminho de solução para alguma coisa que você está passando nessa semana. E aí a sacerdotisa te traz esse entendimento, essa clareza, essa consciência, mas que vem através de um certo esforço, tá? Uma dedicação, não esforço de que vai ser árduo, mas que você vai ter que dedicar um tempo para isso. Como se você tivesse que desfazer algum nozinho. Sabe quando a pessoa está tricotando e daí a lã ficou embolada e você, antes de continuar seguindo, fazendo o seu tricô, você vai ter que desemaranhar aquela lã naquele novelo de lã, porque senão fica impossível terminar aquele tricô, sabe? Então é mais ou menos isso. Você vai ter que se dedicar essa semana a olhar para uma questão, porque se você não resolver essa pendência, você não consegue avançar, né, por um novo caminho ou avançar mais longe, tá? Aqui a gente está falando de ver o lado luminoso de uma situação, e talvez você ache que você está perdendo tempo fazendo isso, perdendo tempo fazendo essa atividade ou cuidando dessa determinada coisa, resolvendo essa pendência, apagando esse incêndio. Você fala assim, putz, podia estar lá na frente, mas eu estou tendo que resolver isso, né? A vida me fez parar para olhar para isso, mas tente ver o lado luminoso dessa situação. Nesse momento é importante que você olhe alguma coisa com mais detalhe, olhe alguma coisa com mais cuidado. E também para que você fique um tempo, às vezes, parado, mas concentrado em alguma coisa, porque ainda não é tempo de avançar. Tá? Talvez nessa resolução de problema, nesse contrato que foi e voltou, nessas idas e vindas que ficaram, né, emboladas, é necessário você olhar para revisar, que nesse olhar mais apurado, talvez você encontre algumas coisas que você fala assim, nossa, tá vendo? Se eu não tivesse parado para olhar isso, eu não tinha
percebido tal coisa? Entende? Então, é nesse sentido que eu vejo essa semana, de ter um pouco mais de paciência, de serenidade e de cautela também. Não agir feito um doido, querendo resultado ou querendo fazer. Nesse momento, talvez você tenha que revisar ou revisitar um processo, um documento, uma atividade, um relacionamento, tá bom? Para mim, tá trazendo muito essa ideia de revisão de contrato, revisão de acordos. Isso pode ser no sentido mais de papelada, ou revisão de parcerias, revisão de alianças de negócios, ou ainda revisão de contratos ou acordos espirituais, tá? E que aí a gente pode estar falando, sim, de uma mesa radiônica importante para vocês, se for esse o caso, tá? O que você tem que evitar essa semana? Evitar o 2 de ouros. 2 de ouros é aquele... Aqui é um bobo da corte, né? Mas é como se fosse um malabarista, um equilibrista, que ele tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo. E o curioso é que vocês têm a letra... A carta do 2 de ouros, e aqui, Beach, também tem valor 2, né, no alfabeto. E a sacerdotisa, sim, é a carta 2, por isso essa correlação. E aí, essa energia de não é para fazer duas coisas ao mesmo tempo, é para você focar, parar e focar em uma coisa bem feita. No caso, essa revisão, essa repaginação, talvez você esteja revisando ou refazendo um projeto, né? Então você está tendo que repaginar um processo, rediagramar, redesenhar alguma coisa, tá? E aí a gente tem esse 2 de ouros para você evitar, no sentido de evita fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou evita tentar fazer as coisas rápido demais, porque senão isso não vai ser sustentável, isso não vai ser... não vai sair coerente, sabe? Eu tento, só dar um tapa aqui e pronto, já libera. Não, é uma semana de calma e não de tentar apagar incêndio ou fazer tudo muito rápido ou não nas coxas, né? Mas sabe quando a gente quer dar andamento logo e às vezes faz vista grossa para alguma coisa, tá? Não é um momento adequado para isso. O 2 de ouros também fala para você evitar ficar fazendo graça. A gente sabe que Capricórnio tem uma vibe, assim, né, uma postura bem séria, responsável e às vezes até rigorosa. Aqui, no sentido de talvez não ficar fazendo pouco caso de alguma coisa, sabe? Fazendo graça, tipo, levando de certa forma na irresponsabilidade. E aí a gente pode estar falando de finanças, pode estar falando de lidar com o dinheiro de uma forma meio irresponsável ou inconsequente. Isso é para algumas pessoas, tá? Mas... E não é só essa semana, é para a vida, né? Não haja de forma inconsequente ou irresponsável com o financeiro, mas aqui eu vejo que pode ter uma certa tentação de dar um passo maior que a perna, sabe? Então, nossa, me deu uma vontade de comprar um carro. Você precisa de um carro agora, nesse momento, tem certeza? Nossa, mas me deu uma vontade muito grande de fazer tal coisa. E aí você fala assim, mas eu nunca fiz isso, então eu vou me dar um presente. Né? Não é o momento de você se dar um presente, tá? Ponto. Porque o 2 de ouros, ele tá falando que a situação ainda tá meio instável. O 2 é uma situação de instabilidade ainda, de pendular, de ponderar, de pensar melhor. Pensa direito se ainda é esse o caminho. Tá na hora realmente de você dar esse próximo passo financeiro? Tá na hora realmente de você avançar nesse tipo de despesa? Porque pode ser que nesse primeiro momento você fale assim, beleza, vai dar conta, mas não sei se isso é sustentável ao longo do tempo. Tipo, vai aumentar muito
a minha despesa com condomínio se eu mudar para aquele outro bairro, mas vai ficar muito mais perto do meu trabalho. Só que o condomínio vai aumentar. Vale a pena realmente? Não sei. Faz a conta direito, porque com esse 2 de ouros tem alguma coisa que num primeiro momento parece que vai dar bom, só que ao longo do tempo, se você for analisar, isso pode depois ficar insustentável. Então a sacerdotisa até já fala, para e pensa direito. Porque talvez tem coisa que você não está levando em conta e está pedindo um pouco mais de entendimento, um entendimento um pouco mais amplo da situação e de coisas que estão talvez ocultas ou pouco óbvias que você não está colocando na balança. Tá bom? E o que você tem que ativar essa semana? O que Capricórnio precisa ativar essa semana? Por exemplo, né, você fala assim, é só um exemplo, tá, gente? Eu vou construir uma piscina no meu quintal, né, no terreno lá do sítio. Ok, tá bom. Tem dinheiro para construir a piscina? Tem. Mas e depois toda a manutenção que você vai ter? Entende? Não é uma coisa, é uma coisa que depois vira zilhões de coisas. Então, de novo, pensa direito, tá? E aí você tem que ativar essa semana a morte. A morte fala de você dar uma renovada, dar uma repaginada, de novo essa palavra, né? Repaginada. Pode ser uma repaginada no seu visual, uma repaginada nos seus projetos que você tem. Então talvez tenha aqui... É como se você estivesse, sei lá, para alguém que é arquiteto, engenheiro, você estivesse reavaliando um projeto e falando assim, cara, aí não vai caber no orçamento, vamos ter que revisar, repaginar, né, dar uma olhada nessa coisa aqui que tá ficando grandiosa demais. E a morte, ela fala dessa limpeza, de enxugar um pouco. Talvez você tenha que enxugar um pouco as despesas, enxugar alguns excessos aí, porque... e aí a sacerdotisa, ela já mostra, né, como se tivesse alguma água escorrendo aqui. Enxugar algumas despesas, enxugar algum excesso, né, ver direitinho, será que por onde que tá vazando água? Que vazamento é esse? Seja financeiro, seja energético, seja de tempo. Por que não sobra tempo para nada? Porque você está gastando tempo com, sei lá, com coisas inúteis aí, às vezes, nas redes sociais, tá? Então, dá uma olhadinha, porque a morte fala de ativar a sua capacidade, a sua habilidade de fazer uma limpeza, aí fazer uma purificação naquilo que fica e naquilo que precisa ser doado, descartado e ir embora, para que novos horizontes se abram, para que algo novo possa se manifestar. Ativar a morte também fala da sua capacidade de pensar de um jeito diferente, pensar de uma maneira renovada, mais clara, né? A gente está vendo aqui o sol nascendo atrás dos muros do castelo. Então, o que existe além dos muros do castelo? O que existe para além dos muros do castelo? O que existe para além desses paradigmas que você está acostumado? Né? Então, é um pouco esse tipo de olhar, talvez um pouco mais, não inovador, mas renovador. Não é inovador, fazer alguma coisa extraordinária, mirabolante, mas renovador. Algo que te traga um respiro, que te traga uma sensação de mais espaço, com mais liberdade, tá? Com mais liberdade. Eu acho que essa é a palavra para você. O que me dá mais liberdade nesse momento? É ter uma dívida de um carro ou de um condomínio, ou, né, viver assim mesmo com Uber, indo para lá e para cá, e, né, num outro lugar que eu tenha mais flexibilidade, mais margem de manobra financeira, né? Então, não vou ter uma casa própria, mas eu tenho dinheiro para viajar. Quais são as minhas prioridades nesse momento?
tá? Essa é a pergunta. Quais são as prioridades nesse momento? E o que você tem que prestar atenção nessa semana? O que tem que prestar atenção nessa semana? Vieram duas cartas. Que lindo, né, gente? Não é a garça, é a cegonha. Podia ser uma garça até, né? A cegonha e a chave. Essa semana presta atenção na novidade. Uma novidade que te abre uma nova porta. Uma novidade, uma notícia, uma conversa, uma pessoa, enfim, tem algo novo, né? Então não é o mesmo de sempre, não é algo velho, mas é algo novo, um elemento novo que se mostra, que te abre uma possibilidade de caminho. É essa coisa da renovação, né? A cegonha, ela tem uma energia de rainha de ouros. E 17 é a carta da estrela. Então, sim, tem muita amabilidade, muita amorosidade, muita luz mesmo, muita bênção nessa energia dessa cegonha, dessa boa notícia ou dessa mensagem que você recebe. Então, pode estar relacionada com pessoas queridas, ou vem para você, ou vem para alguma pessoa querida, ou vem através de pessoas queridas, pessoas que você considera muito importante na sua vida. Então tem essa boa notícia, uma boa... Enfim, né? Pode ser a novidade em relação ao nascimento né, a espera de um nascimento de um bebê ou de um projeto. Algo está para nascer, algo está para chegar ao mundo, algo está para vir à luz. E pode ser uma ideia sua, né? De um novo negócio, de uma nova fase da vida que está para vir à luz. E a chave te traz essa potência de você conseguir desvendar qual é o mistério ou destrancar o cadeado para acessar esse caminho ou acessar esse castelo, né? Ou essa porta que tem aí para você. Não vejo que vai ser uma coisa tipo óbvia. Por exemplo, alguém te fala, né, te traz uma chave tipo, já tô te dando um emprego. Não, mas alguém te traz uma notícia, uma novidade que isso desperta em você, né? Isso desperta em você uma curiosidade e você começa a acessar isso e fala assim, tá bom, então isso é a chave para abrir aquela porta que eu quero abrir. Certo? Deu para entender? A porta ainda não se manifestou, mas você tem a chave. Esse é o ponto. Então, é como se tivesse... você tem os recursos necessários ou você tem um instrumento e, de repente, por exemplo, uma pessoa chega e fala assim, olha... eu sei que lá no meu setor vai abrir uma vaga X e você tem super condições de assumir, ou eu sei que quem for se candidatar a esse cargo vai precisar ter inglês fluente, né? Mas a vaga não é para agora, mas eu sei que, nossa, estão para abrir essa vaga, está em aprovação na RH, por exemplo. E aí você está com a chave na mão, a porta ainda não está na sua mão, a porta não está na sua frente, mas você está com a chave. E aí você fala assim, tá bom, qual é o caminho que eu faço, como que é que eu vou, o que eu faço com essa informação valiosa? Então, eu vou começar a aprender inglês, vou me contatar com as pessoas que já estão nesse setor, vou começar a fazer um networking mais, né? Porque é como se você tivesse acesso a uma informação não confidencial, mas uma informação, de certa forma, privilegiada, que você já te cantaram a bola que vai acontecer tal coisa e você fala assim, então tá, peraí, vou me preparar, tá? E isso pode vir através, sim, de uma pessoa ou através de alguma mensagem mais no sentido da espiritualidade. É isso. É isso. O que mais? Tem mais alguma coisa aqui?
essa sacerdotisa, com essa letra bit aqui, tá me falando desse entendimento, como se você compreendesse alguma coisa essa semana, que até então não estava tão clara, mas alguém te passa uma informação, e aí você entende, você fala assim, ah, tá, agora entendi por que isso também. Isso é uma outra mensagem, tá? Por exemplo, você fala assim, essa semana você compreende por que alguma coisa estava fechada e que você não tinha conseguido lá atrás, tá bom? E o que adianta você saber disso? Que você pode melhorar lá na frente. Ou você sabe que não foi sua culpa, ou não foi por sua causa, ou não foi, né, assim, aquela porta estava fechada e não era essa chave que ia abrir. Pronto. Tá? Então, meio que te libera também de um certo peso e você consegue seguir de uma forma mais renovada. Então, gente, é isso. Porque aqui a gente tem 8 de ouros. É como se tem algo que, para algumas pessoas, tá? Não, não foi pessoal, não foi culpa sua e não foi de propósito e não foi contra você, mas foi porque era você que estava lá naquele lugar, naquele momento, naquele cargo, então foi você, né? Porque era você, não era porque era você, mas é porque era o cargo, a cadeira, a questão em si. Deu para entender? É como se tivesse outras coisas acontecendo nos bastidores que você não tinha essa informação e agora você tem, e agora você entende algo que aconteceu lá atrás e que talvez tinha te tirado a autoconfiança de alguma forma e você às vezes se questionava, mas por que isso? Por que comigo? Por que foi comigo? Por que não sei o quê? E agora você fala assim, ah tá, não foi pessoal, não era contra mim, era porque foi, tá bom? Bom, é misteriosa essa leitura, né, como a sacerdotisa, mas é um entendimento de algo que estava oculto nos bastidores também. É isso, gente. Espero que essa leitura tenha sido útil. Muito obrigada pela escuta e aguardo o seu contato para a gente agendar a sua sessão terapêutica comigo, ok? Muito obrigada e até a próxima semana.